esse tema, energia, ele é um tema de muita importância e muita abrangência, né? Não só em física, mas em muitas áreas, principalmente para quem estuda engenharia, né? O tema é energia, ele está muito, principalmente nos dias atuais, principalmente na área de tecnologia e principalmente no curso de vocês, que é o curso de energias e meio ambiente, né? O foco é energia, as novas energias, como usar melhor a energia que a gente, das fontes que a gente já tem, como usar sem danificando o mínimo possível, né? Será que a energia nuclear é uma boa saída? Será que as hidrelétricas, enfim, a energia eólica, a energia solar, tudo isso é assunto que a gente vai trabalhar não só nessa aula, né? Em várias, e não só nessa disciplina. Vocês vão ver que esse assunto vai se desmembrar bastante ao longo do curso de vocês. Vocês vão ter outras disciplinas que vão tratar desse tema, energia. Né? Mais pra frente, e principalmente quando vocês escolherem a área de vocês, das três, falar que vocês vão seguir, aí que vocês vão certamente se aprofundar cada vez mais nesse tema. Né? Então hoje a gente vai, digamos assim, só introduzir o assunto. E ele vai ser trabalhado ao longo aí dos 5 anos da formação de vocês. Esse assunto é energia. Né? Ele é muito amplo. Esse conceito de energia, ele é até difícil de você falar, você dizer o que é formalmente energia, porque ele é tão amplo que fica difícil você dizer o que ele é. Mas todo mundo tem noção do que é energia. Né? Mesmo quem não estuda física, mesmo uma criança, se você perguntar para ela o que é energia, talvez ela não saiba dizer energia é isso. Mas ela sabe que se, por exemplo, a gente está aqui e tudo se apaga, porque é falta de energia. Né? Ou ainda você sabe que se você passar 5 dias sem comer, você não vai ter energia para realizar as tarefas do dia a dia. Né? Então, o conceito de energia, ele é muito enraizado na gente. A gente tem noção do que seja energia. Não, talvez não o conceito formal, que é o que a gente vai tratar aqui, mas todo mundo sabe, tem noção do que seja energia. Se você for dizer assim de forma bem simples, o que é energia, você pode dizer assim, que a energia é alguma coisa que eu preciso ter para fazer qualquer tarefa. Né? De uma forma bem simplificada, energia é isso. É algo que você precisa ter para executar trabalho. Então, o conceito de energia e o conceito de trabalho, eles estão muito ligados. Na verdade, energia é trabalho e trabalho é energia. Você não executa trabalho, você não exerce trabalho se não tiver energia para isso. E nem o contrário. Né? Tendo energia, certamente você vai ser capaz de executar. Eu digo você, estou falando de uma máquina, estou falando de um imóvel, estou falando de um motor. Né? É preciso que haja energia para realizar um determinado trabalho. Até hoje, pelo menos, não se observou, não se conseguiu encontrar nada que viole isso daí. Que é preciso energia para realizar trabalho. Né? Que é justamente o teorema que a gente vai falar mais para frente nessa aula, o teorema do trabalho, o teorema do trabalho e energia cinética. Que um é o outro. Né? Trabalho e energia são manifestações da mesma coisa. Né? São maneiras diferentes de você tratar a mesma coisa. Então você não, pelo menos por enquanto, não se existe o que se imaginava que era possível, por exemplo, no século XVII, quando vocês ainda não estudaram termodinâmica, né? A gente vai ver um pouquinho no final desse ano, março, novembro. Mas, de qualquer forma, vocês já devem ter ouvido falar do modo perpétuo, né? Que se acreditava que existia no século XVII e XVIII. A gente sabe que hoje não é possível, né? Porque as leis da física não permitem, as leis da termodinâmica não permitem que você tenha trabalho sendo executado sem consumo, gasto ou despesa de energia. Né? Não existe isso. Mesmo situações, por exemplo, você diz, quando eu coloco um satélite em órbita, ele fica lá em órbita, sem que seja preciso um motor, sem que seja preciso combustível, nada do tipo. É verdade. Mas isso não significa que não existe energia envolvida naquele processo. Né? Ele fica lá por conta da energia potencial gravitacional que ele possui, da atração com a Terra e tudo mais. Então, energia é alguma coisa que você... É uma entidade que você não pode, pelo menos até hoje, não é possível destruir energia. Você sempre está transformando. Esse conceito de transformação de energia a gente vai trabalhar melhor na aula que vem, mas a gente, de qualquer forma, você já conhece e a gente já pode ir falando. Né? O que você faz é sempre transformar, transferir
outro dentro do sistema, mas jamais destruir ou eliminar aquela energia. Né? Mesmo em situações onde, por exemplo, existe dissipação, como o atrito, por exemplo. Né? Se você for olhar um carro andando na estrada qualquer, depois de um certo tempo, se você colocar a mão no pneu, ele está quente. Né? Se você colocar a mão no motor, o motor está aquecido. Aí você diz, bom, então ali houve perda de energia. Se você for olhar para o carro, a gente tinha uma certa quantidade de energia sim. Agora que ele chegou no destino dele, a quantidade de energia é menor. É verdade, é menor. Mas se você imaginar que o sistema não é só o carro, que é a rua também, a pista, e você olhar a energia que foi dissipada ali por atrito, isso ainda assim é constante. Você não tem perdas. Né? A gente vai trabalhar isso aí melhor, mas já adiantando. Esse que é um princípio sem exceção na natureza, que vale independente se o sistema é clássico ou não, e que a gente vai usar bastante, que é o princípio da conservação de energia. Certo? Hoje a gente vai começar trabalhando com a energia relacionada ao movimento, que é a energia cinética. Certo? Depois a gente vai olhar em outros tipos de outras manifestações de energia. Depois é mesmo ao longo do curso. Né? Lá para frente a gente vai falar de energia sonora, né? Que é também uma manifestação de energia. Calor, também é um tipo de energia que a gente vai falar muito na outra etapa do curso. Certo? Então é um tema que é fundamental. É preciso que você compreenda pelo menos um fundamento disso aqui para conseguir seguir em frente. E vocês vão ver que muitos dos problemas que a gente trabalhou até agora, você vai poder resolvê-los de uma forma até mais simples, usando conceitos de energia, de conservação de energia. Né? Então vamos lá. A energia cinética, que é o que a gente vai trabalhar hoje, ela é relacionada ao movimento. Às vezes, mas como assim energia relacionada ao movimento? Ora, se alguma coisa se move, aquela coisa certamente, aquele móvel, pode realizar trabalho. Por exemplo, imagina que existe um automóvel, um carro, se movendo com uma certa velocidade dele, né? Ele tem uma certa massa ele, e ele se move com velocidade dele numa rua, vamos eliminar o atrito, certo? Então, um deslocamento aí de alta X. Ora, quando ele chegar, se ele chegar, por exemplo, a atingir um obstáculo, você para, alguma coisa assim, certamente, digamos que essa velocidade seja razoável, 60 km por hora, a 30 km por hora. Com certeza, esse carro chocando contra, batendo contra o obstáculo, ele vai provocar destruição do obstáculo, ele vai se deformar, ele vai provocar um ruído, ele vai aquecer. Tudo isso mostra pra gente que a energia que ele tinha, ele usou para realizar esse trabalho de destruição. Então, se houve destruição, aquecimento, som, é porque aquele móvel tinha energia para realizar esse trabalho. A energia dele é relacionada ao movimento. Tanto é que se você pegar esse deslizamento, mas se a velocidade seja razoável, se esse carro vier andando bem devagarzinho, encostar aqui na parede, encostar aqui quando a velocidade dele é exatamente zero, não vai haver destruição nenhuma, tá? Porque ele simplesmente encostou. Né? Ele não estava se movendo na hora que ele chocou contra o muro. Não houve colisão. Porque ele não tinha movimento na hora que ele chegou assim, na posição final, digamos assim. Então, se há movimento, há energia associada a esse movimento, porque há a possibilidade de realizar trabalho. Né? E essa energia está relacionada ao quê? Ora, imagine que você tem dois automóveis exatamente iguais. Tudo igual. Material igual, cor igual, modelo igual, tudo igual. Mesma massa, mesmo número de ocupantes, tudo igual. Só que um se move com V e o outro se move com 2V. Certo? Certamente, imagine que os dois vão partir do mesmo ponto, percorrer a mesma distância, chocar contra o mesmo obstáculo. Com certeza, esse carro que está 2V, ele vai sofrer um dano maior. Né? Ele vai quebrar mais essa parede, ele vai amassar mais, os ocupantes poderão sofrer um dano maior, o ruído vai ser mais alto, o aquecimento vai ser mais intenso, porque a velocidade dele era maior. Quanto maior for a velocidade, maior é o impacto, maior é a destruição, maior é o trabalho realizado, portanto, maior deve ser a energia que aquele corpo, associada àquele corpo. Né? Então, a velocidade deve ter um papel importante, até porque você já deve desconfiar disso aí, porque a energia cinética está relacionada ao movimento. O movimento é velocidade. Então, a velocidade deve ter um papel importante na expressão da energia cinética. Tem, né? Mas não só a velocidade. Tem outro fator também importante, que é, por exemplo, a massa.
Imagine que agora você tem dois móveis com a mesma velocidade, mas um é uma bicicleta e o outro é um trem. Os dois a 20 km por hora. Então, você pega lá 20 km por hora e o trem está a 20 km por hora. Vamos chocar com o obstáculo. Certamente o choque do trem com o obstáculo vai ser mais impactante, porque a massa do trem é bem maior que a massa da bicicleta. Né? É como você pegar essa caneta e soltar aqui, ó. Ela vai. Imagine que a gente não está levando em conta se ela adquiriu energia potencial porque eu levantei. Não vai falar de energia potencial hoje. Imagine simplesmente que ela está aqui e é largada. Certo? Ela está em repouso, vai adquirir uma certa velocidade e vai bater na mesa com a velocidade V diferente de zero. Né? Você escuta um barulho. Ela rola depois. Ou seja, isso aí é porque ela tinha energia associada ao movimento de queda dela. Se eu trocar essa caneta por uma bola de boliche e soltar aqui da mesma altura, talvez a mesa tenha algum dano, né? Quebre ou se deforme, alguma coisa. Porque a bola de boliche é mais pesada do que a massa dela é maior que a caneta. Então a massa também é um parâmetro que vai ser importante na hora de determinar a energia cinética do corpo. Né? A massa, uma característica inerente de todos os corpos, ela diz para a gente o quão aquele corpo pode ser acelerado e o quanto de energia ele pode estar associado a ele. Então a gente vai descrever a energia cinética justamente como uma relação entre a massa e a velocidade. Né? Porque a relação com a velocidade não é linear, é quadrática. 6 vezes ao quadrado. Essa relação ela é empírica, não tem demonstração. Né? Você é experimental. Você observa que quanto maior a massa, maior a energia. Quanto maior a velocidade, maior a energia. Só que a velocidade, observe que a dependência não é linear, é quadrática. É por isso que, às vezes, as montadoras fazem aqueles testes de colisão com os carros, né? Você, por exemplo, está a 60 km por hora. Aí você está lá, o motor está a 60 km por hora e está contra um muro. Aí o pessoal do carro diz, o impacto está ali, então o impacto de 5 toneladas. Aí digamos que agora ele não está mais a 60, ele está a 80. O impacto é bem mais intenso. Né? Não é simplesmente, imagine que seja 30 e 40, imagine que seja 40 e 80, a velocidade é uma metade da outra. O carro 40 km por hora e o outro 80 km por hora. Né? O impacto não vai ser simplesmente o dobro, porque a velocidade não é linear com não cresce, a energia não cresce linearmente com a velocidade. O crescimento é quadrado. Então, quando a velocidade aumenta um pouco, a energia cinética aumenta bastante. Certo? Então, isso não é linear. É porque diz assim, tudo bem. Então, quer dizer que todo corpo que se move, associado a ele, existe uma energia cinética. Essa energia pode ser usada para realizar trabalho. A gente mostrou aqui. Emitir um som, aquecer, deformar, etc. Né? Aí você diz, não deve haver uma relação entre trabalho e energia cinética. Já que possuindo energia, eu posso realizar trabalho. E, por outro lado, eu só realizo trabalho porque eu tenho energia. Deve haver uma relação entre trabalho e energia cinética. Tem, né? Vamos demonstrar essa relação aí. Vamos lá. Imagine que você tem um móvel com massa M, que sai de uma situação onde a velocidade dele é V0, certo? Aí ele se desloca até um ponto X aqui, X final. Ele sai de X inicial para o X final. Esse vetor de deslocamento aqui, ó, X, certo? E lá naquele ponto, ele agora vai ter uma velocidade V diferente de V0. Não importa se é maior ou menor, V. Certo? Diferente de V0. Vamos supor, então, que esse ponto tem uma velocidade V0 e agora ele tem uma velocidade V diferente de V0. O que você pode, baseado no que a gente viu sobre as leis de Newton, o que você pode afirmar que aconteceu sobre esse corpo? Alguém aplicou uma? Porque se a velocidade variou, porque ele acelerou. Né? Seja acelerando ou desacelerando. Ele acelerou. Se ele acelerou, é porque existe uma força resultante sobre ele. Vamos imaginar que, de forma geral, essa força resultante está aqui, ó, formando um ângulo de I com A horizontal. Certo? Então vamos lá. Se esse corpo acelerou, sério, é porque existe uma força resultante aplicada sobre ele. Né?
Na verdade, essa força resultante pode ser decomposta em uma componente horizontal e uma componente vertical. O movimento acontece na horizontal. Então, eu vou levar em conta só a componente horizontal. Vou dizer assim, ó, que a força resultante em x vai provocar uma aceleração em x. Certo? Ora, mas essa aceleração em x, ela pode ser escrita em termos de v e x, não pode? Se a gente lembrar lá das equações dos movimentos de movimento variado. Né? Tem vários, vou relembrar aqui elas. Ó. X igual a x0 mais v0 mais 1 vezes a2. Eu posso escrever a aceleração como sendo 2 vezes x menos x0 menos v0t sobre c ao quadrado. Né? Posso dizer que v é igual a v0 mais at. Posso escrever a v menos v0 t. Né? Só que nas duas equações que eu citei, eu vou precisar saber o tempo. E digamos que eu não tenho essa informação. Então, para facilitar, eu vou usar a equação de dependência do tempo. Né? Então, vamos lá. Mas, a gente sabe que v, ó, vx ao quadrado é igual a v0x ao quadrado mais 2ax vezes x. Né? Então, eu vou isolar a aceleração, ó, ax, e vou dizer que ax é igual a vx ao quadrado menos v0x ao quadrado sobre 2x. Certo? E vou substituir essa relação da aceleração dentro da segunda lei para ver o que acontece. Vamos lá. Vai ficar assim, ó. Juntando essas duas, fica assim, ó. Força resultante em x é igual a massa vezes x ao quadrado menos v0x ao quadrado sobre 2. Certo? Aí vou organizar isso daqui melhor, assim, ó. Força resultante em x vezes x é igual a m v ao quadrado sobre 2 menos m v0 ao quadrado sobre... Preste atenção nisso daqui, olha só. O que está dizendo, o que representa esse primeiro termo do lado direito da igualdade? Que é isso aqui? Energia cinética em que momento? Final. Energia cinética final. E esse segundo termo aqui do lado direito é a energia cinética inicial. Ou o livro acho que chama cair. Vai ficar igual, tudo faz. Né? Ou seja, o que é esse lado direito dessa equação aqui? A variação da energia cinética. Presta atenção no que essa expressão está dizendo aqui para a gente. A expressão está dizendo assim, ó. A energia cinética do corpo variou e quem provocou essa variação foi uma força externa resultante. Certo? Uma força externa resultante aplicada sobre o corpo que se deslocou do X fez a energia cinética dele variar. Ora, se a energia cinética variou, é porque alguém, como a gente viu, aplicou uma força. E essa força realizou trabalho. Né? Ou seja, o lado esquerdo da equação deve ser um trabalho realizado. Né? E é. Então, se você pegar... Agora a gente tem duas... Vai desenvolver isso aí de duas formas. Vou pegar só o lado esquerdo e depois vou pegar a igualdade. Presta atenção. Pegando só o lado esquerdo. O lado esquerdo é força resultante X vezes X. Isso daqui, como a gente viu, deve ser o trabalho realizado pela força S. Né? Mas quem é a força resultante em X? Como é que eu posso escrever essa força resultante usando aquele ângulo lá? F cosseno de X vezes X. Ou ainda W, trabalho, é igual a Fx cosseno de X. Isso aqui lembra alguma coisa para vocês? Produto escalar. Ou seja, eu posso escrever o trabalho como sendo F escalar. Essa vai ser a maneira agora da gente escrever o trabalho, desde que a força seja constante. Força é um vetor, então ela tem que ser constante em módulo, direção e sentido. Se isso acontecer, o trabalho pode ser escrito como produto escalar da força pelo deslocamento. Certo? E se não for constante? Aí a gente vai ver já já. Enquanto vamos
essa força for constante. Né? Então, o lado esquerdo daquela equação é o trabalho. E o lado direito é a variação da energia cinética. Ou seja, o lado esquerdo é o trabalho, vou escrever aqui embaixo. E o lado direito é a variação da energia cinética. Essa igualdade, mais simples, matematicamente falando que ela seja, ela é fisicamente extremamente importante. A gente vai trabalhar bastante essa questão do teorema do trabalho e energia cinética. O que diz o teorema do trabalho e energia cinética? Diz que teorema do trabalho e energia cinética. Essa igualdade, ela está dizendo assim para a gente, que para que haja variação na energia cinética do corpo, é preciso haver uma força externa resultante exercendo o trabalho. Ou de outra forma, se houver uma força externa resultante sobre o corpo, essa força externa resultante vai fazer a energia cinética. Até porque, se há trabalho, é porque há uma força. Se há uma força externa resultante, há aceleração. Se há aceleração, a velocidade varia. Se a velocidade varia, a energia cinética varia. Certo? Força externa resultante. É importante você lembrar disso aí. Força externa resultante. Forças externas não realizam o trabalho do sistema. Certo? Outra coisa. Força perpendicular à trajetória também não realiza o trabalho, né? Por quê? Porque o produto escalar entre dois vetores perpendiculares entre si é nulo. Né? E daqui você também conclui que o trabalho é uma grandeza escalar. Porque ele é resultado do produto escalar. E também porque ele é equivalente a energia escalar. Né? E a unidade de medida, como o trabalho é energia é trabalho, a gente mede as duas grandezas na mesma unidade. Né? O joule, trabalho e energia, né? Unidade de trabalho, unidade de energia. Lá com a pontinha é o joule. Certo? Então é importante a gente lembrar disso daí. Outra coisa, imagine que você queira calcular o trabalho, por exemplo, você tem esse objeto que saiu daqui, ponto 1 e veio para o ponto 2. Então o vetor de deslocamento dele é x. Certo? Aí digamos que esse corpo está aqui no plano, ele sai daqui, vem para cá, depois dá uma volta, retorna para o ponto de onde ele saiu. Certo? Que vai ser o vetor de deslocamento? Zero. Ele não teve deslocamento. Né? Então, nesse caso, o trabalho realizado é zero. O trabalho, ele é independente da trajetória. O trabalho só está relacionado a esse também. Só o que importa é o deslocamento. Deslocamento não tem nada a ver com trajetória, na maioria das vezes. Certo? Você pode ir daqui até a biblioteca numa linha reta, ou passar lá pela frente, ou ir lá na Misterral e voltar, ou ir lá na Praia do Futuro e voltar, não importa. Fisicamente falando, o trabalho realizado é o mesmo. Seu deslocamento é daqui para a biblioteca. Depois. Né? Não importa a trajetória que você seguir. Certo? O que importa só é o deslocamento entre o inicial e final. A gente já sabe, olha só, duas coisas importantes, né? Prestar matematicamente a energia cinética e o trabalho de uma força constante. Vamos agora, então, usar esses conceitos que a gente viu para tentar determinar, por exemplo, o trabalho que a força-peso faz quando um objeto de massa m qualquer está suspenso. Né? Ou quando ele sobe, quando ele desce. Qual é o trabalho realizado pela força-peso para fazer a energia cinética do corpo variar? Então, vamos lá. O trabalho da força gravitacional. Trabalho... Vou botar força-peso mesmo, né? Ficar menor. Trabalho da força-peso. Então, imagine que você tem uma massa, certo? Que é lançada aqui do solo, com uma velocidade V0 para cima, certo? E ela sobe, né? Tem um movimento aqui ascendente. Num determinado ponto, essa massa tem velocidade V, né? Menor que V0. Até que chega num ponto onde ela para e retorna a cair. Então, se eu estiver analisando só a subida,
O vetor de deslocamento dessa massa é para cima, né? Vou chamar de Y, para cima, certo? A subida, né? Então, o que acontece com esse corpo? Vamos lá. Bom, ele está sujeito, como qualquer corpo, à ação da gravidade. mg, uma força que aponta na vertical para baixo, mg. Né? Se esse corpo possui uma certa velocidade, ele tem associado a ele uma certa energia cinética. Então, eu vou dizer que nesse início aqui, ele possui uma energia cinética K0, K inicial. Nesse ponto aqui, ele possui uma energia cinética K, onde K é menor que K0, já que V é menor que V0. Certo? A minha ideia é tentar determinar o trabalho da força-peso. Ora, a força-peso, para a gente aqui, para os nossos padrões, é uma força constante. Porque a massa é constante e a gravidade para a gente vai ser constante. Então, a força-peso é constante. Então, eu posso calcular o trabalho, vou analisar primeiro a subida. Eu posso calcular o trabalho da força-peso como sendo simplesmente o produto escalar entre uma força e o deslocamento. Tanto faz eu chamar de X, D, R, tanto faz. Não lembro como é que o livro chama. Mas, enfim, vamos deixar X, que foi o que a gente já colocou. No caso, o deslocamento vai ser Y. Então, ficaria assim, ó. O trabalho da força gravitacional vai ser igual ao módulo, né, ao vetor força-peso, que é mg, escalar y, que é o vetor deslocamento em y. Certo? M é a massa do corpo, escalar. Então, o produto escalar é só entre g e y. Vamos lá, ficaria como? Como é o produto escalar aberto? Ora, é o módulo do primeiro vetor, g, o módulo do segundo vetor, y, vezes o cosseno do ângulo entre eles, que é 180, porque g está para baixo e y para cima. O ângulo entre eles é 180. Cosseno de 180, então o trabalho da força gravitacional é menos mgy na subida. O que significa isso daqui? Presta atenção. O negativo, bom, o trabalho é uma grandeza escalar. Esse negativo não tem nada a ver com a orientação, porque não é um vetor. O negativo na frente do escalar está dizendo que isso daí é uma perda, uma retirada. Né? Então, o que essa expressão está dizendo para a gente? Está dizendo assim, ó, que durante a subida, aquela massa possui energia cinética, mas a força-peso está realizando um trabalho sobre aquele corpo, e esse trabalho é no intuito de retirar do sistema essa parcela de energia. Né? Quanto mais ele sobe, mais energia é retirada. Até que ele chega na altura máxima. É justamente a altura máxima, é o ponto onde toda a energia cinética foi retirada do sistema, pela força-peso. Como ele não tem mais energia cinética, ele não consegue mais subir. A energia cinética agora foi toda retirada. Retirada, mas não foi jogada fora. Né? Ela está sendo guardada em outro lugar. Você sabe que é a energia potencial gravitacional, mas o livro ainda não fala sobre isso. É como se você tivesse um balde cheinho de água, e esse balde fosse energia cinética. Aí a força-peso vai retirando, pouquinho a pouquinho, e jogando dentro de outro balde. Até que o balde de energia cinética esvazia e você fica com outro balde cheio, que é a energia potencial. Né? Tanto é que ele para, mas retorna a cair. Se ele cai, é porque ele tinha energia para cair. E essa energia não era energia cinética, porque a energia cinética é zero, naquele ponto lá. Então a energia cinética foi transformada em energia potencial gravitacional. É claro que isso se o sistema for bonitinho, no vácuo, sem atrito, etc. Claro que se você, na vida real, existe atrito, existe resistência do ar. Né? Então você nunca vai conseguir soltar um corpo, seja lá qual for esse corpo, e ele retornar para a altura onde você soltou. Né? Você pegar uma bola e soltar, pode ser qualquer bola. Lógico que algumas bolas vão subir mais que outras. Aquelas de plástico, de criança brincar, elas sobem mais do que se você jogar uma bola de sinuca no chão, com certeza. Né? Mas ainda assim, nenhuma bola vai subir a mesma coisa que você soltou, se for no chão. Por quê? Porque existe perda de energia quando ela bate no chão. Você escuta o barulho, ela vai subir menos. Né? Aquela energia que ela usou para fazer o som, para emitir som, para aquecer um pouquinho, não, aquela parcela de energia ali foi embora para a bola. Né? Então, agora, a energia que ela tem agora na subida não é mais a que ela tinha quando ela caiu. Então, ela vai subir menos. Vai bater no chão, vai subir menos, vai bater no chão, vai subir menos, até que não sobe mais. Né?
Mas não porque a energia foi destruída, e sim porque ela foi transformada em som, em calor, em deformação e etc, etc. Certo? Então, se a força for constante, como o peso, no caso que a gente está tratando, a gente pode fazer esse desenvolvimento e concluir que o trabalho da força-peso é mgy negativo, porque na subida a força retira energia do sistema, retira energia cinética do sistema. Na descida é o oposto, né? Vamos analisar o que acontece na descida. Ora, na descida, o vetor de deslocamento agora é de cima para baixo. É esse aqui, na descida. Ó. Né? Y. Então, agora o ângulo entre Y e G é zero. São vetores paralelos. Então, quando você fizer o produto escalar, F escalar, bota logo Y. Certo? Isso vai ficar FY, aliás, MGY, cosseno de zero, que é 1, e você vai ficar com simplesmente MGY. Ou seja, na subida é exatamente o inverso, considerando a resistência do ar, atrito e tudo mais. A subida é o inverso da descida, ou vice-versa. Então, quando o objeto cai, agora é o contrário. A força-peso, ela devolve para o sistema energia. Ela realiza o trabalho de devolver essa parcela para a energia cinética do corpo. E aí ele começa a cair aumentando a velocidade, porque ele está recebendo energia da força-peso. A força-peso realiza o trabalho de fornecer essa parcela de energia ao sistema e ele começa a cair com a velocidade cada vez maior. Né? Quanto maior for essa altura, maior é a parcela de energia que ele recebe. Maior é a velocidade que ele vai ter quando bater lá embaixo. Certo? Mas e se essa força não for constante? Por exemplo, a força elástica, diga lá. É porque que eu escrevi em geral, vamos botar Y. Escrevi a expressão que eu tinha, mas tudo bem, Y. Certo? E se a força for variável? Né? Por exemplo, a força elástica. Vamos lá. Vamos escrever como seria o trabalho da força elástica. E aí vocês copiam depois. Presta atenção. Bom, a força elástica é uma força que não é constante. Se você já puxou o elástico, se você já brincou com a baladeira, você certamente sabe que à medida que você puxa o elásticozinho da baladeira, vai ficando cada vez mais difícil continuar puxando. Né? Você puxa um pouco, puxa, até que chega uma hora que você não consegue mais puxar, porque a força que você precisa fazer vai crescendo à medida que você deforma o elástico, ou a mola, ou o objeto deformável. Né? E quando você solta aquele objeto, aquela mola ou aquele elástico, o que acontece é que ele tenta retornar à situação inicial que ele tinha antes de você deformá-lo. Por isso que a gente chama a força elástica também de uma força restauradora, que ela sempre tenta fazer com que o objeto retorne para a posição de equilíbrio dele. Né? Você imagine que você tem, por exemplo, uma mola presa a uma parede, certo? E presa à outra extremidade existe um cubo, um bloco aqui qualquer, massa M. Certo? Essa situação onde a mola nem está comprimida, nem está alongada. Está em repouso. Certo? Aí eu vou aplicar uma força F sobre esse bloco, certo? Alongando a mola. E agora a mola vai se deformar. E eu vou ter essa situação aqui. Agora que a massa M, eu apliquei uma força externa aqui, F. Ó. Certo? Então a mola saiu da posição de equilíbrio zero e teve um deslocamento para a direita. Eu poderia também ter comprimido essa mola, né? Ao invés de alongar, poderia comprimi-la aqui no cantinho, ó. Para isso, eu devo ter aplicado uma força para a esquerda, né? E aí ela saiu da posição de equilíbrio e se deslocou para a esquerda. Certo? O que está acontecendo nessas situações? Bom, quando eu não aplico nenhuma força externa sobre o sistema, não há também força elástica atuando aqui, não há deformação,
não há movimento, nada acontece. Aí eu puxo essa mola para a direita, aplico uma força F, puxo essa mola para a direita. Certo? O que você sente? Qual é a sensação que você tem na sua mão? É que essa mola está querendo voltar para lá. Tanto é que se você diminuir um pouquinho essa força, o bloco e a mola voltam um pouquinho. Se você soltar, essa mola, a massa e a mola vão retornar para cá, né? Elas voltam, mas elas não vão parar aqui na posição de equilíbrio, a gente vai ver depois por quê. Elas vão ficar oscilando aqui. Se não houver atrito, vão ficar oscilando indefinidamente em torno dessa posição de equilíbrio. Porque houve a força elástica aplicada pela mola. A força elástica é a força que a mola faz sobre a massa, na tentativa de restaurar a posição de equilíbrio dela. Se você agora comprime o sistema, o que a mola tenta fazer é se descomprimir. Ou seja, a força elástica agora está aqui para o lado, ó, direito. Certo? Por isso é que a gente diz que a força elástica é restauradora. Porque ela está sempre tentando restaurar a posição de equilíbrio que é aquela primeira lá. Certo? A maioria das molas, uma boa parte das molas, para uma boa parte das molas, a força elástica é proporcional a essa deformação. Ou seja, quanto mais você deforma, maior é a força elástica. Quanto menos você deforma, menor é a força elástica. É diretamente proporcional. A força elástica, ela é diretamente proporcional à deformação. E a constante de proporcionalidade é a natureza da mola. Né? Quanto mais maleável for a mola, mais fácil é dela ser deformada. Por exemplo, se você pegar uma molinha de lapiseira e mola de amortecedor de um carro, qual é a mais fácil de ser deformada? Da lapiseira. Porque ela é mais maleável, ela é menos robusta. Né? Ou seja, a constante elástica dela é menor. Então você pode dizer que boa parte das molas obedece ao que a gente chama de lei de Hooke, que diz que a força elástica é diretamente proporcional à deformação e a constante de proporcionalidade é a constante elástica da mola. Certo? Só que tem um detalhe. A força elástica tem sempre a mesma direção do deslocamento, mas sempre o sentido oposto. Se a mola se desloca para a direita, a força elástica está para a esquerda. Se a mola desloca para a esquerda, a força elástica está para a direita. Justamente porque é uma força restauradora. Então você coloca na expressão um sinal de negativo para levar isso daí em conta. Então a força elástica, ó, é sempre menos cachinho. Certo? Onde K é a constante elástica da mola, medido em newtons por metro. Né? A unidade de K, ó, é um newton por metro. Certo? Essa é a lei de Hooke. Né? É a lei de Hooke. Ela não é verdadeira para todas as molas. Para muitas delas, ela é verdade. Se você fosse representar graficamente isso daí, vou colocar aqui no cantinho, ó, F contra X. Como é que seria esse gráfico? F contra X. F em newtons e X em metros. Seria uma reta, né? Para a lei de Hooke. Certo? Onde, quem seria a inclinação dessa reta? Quem seria a inclinação dessa reta? A constante elástica da mola. Tá. Né? Tem algumas molas que não obedecem isso daí. Que a relação entre a força e o deslocamento não é linear. É de outra ordem. Né? É um expoente n diferente de 1. Aí, isso que a gente vai falar aqui já não é mais válido. Tudo que a gente vai falar aqui só para molas que obedecem à lei de Hooke. Certo? Então vamos supor que a gente tem uma mola que obedece à lei de Hooke. Vamos supor que a gente tem uma mola sem massa. E vamos supor que não existe atrito entre o bloco e o piso. Opa, sem atrito. Nem resistência do ar. Não tem nenhuma dissipação. Certo? Se isso é verdade, essas sendo obedecidas, certa mola não tem massa, a lei de Hooke, que não existe atrito entre o bloco e o piso. Se isso for verdade, vamos tentar determinar quem é o trabalho da força elástica. Bom, a primeira ideia que vem na sua cabeça é escrever isso daqui, ó. Trabalho é igual a F escalar X.
Só que tem um problema. Por quê? Porque F cresce com X. Ó. Né? O X é o vetor deslocamento, que seria esse aqui. Ó. Só que quando X é igual a 1, F é K. Quando X é igual a 2, F é 2K. Quando X é igual a 5, F é 5K. E aí, qual é o valor que você vai colocar aqui? Porque quando você for abrir esse produto escalar, você vai precisar do módulo da força, módulo do deslocamento e o ângulo entre eles. Qual é o módulo da força que você vai colocar se a força não é constante? Você tem um problema, né? Ou seja, não dá mais para usar essa ideia. Você vai ter que adotar outra ideia para determinar o trabalho de uma força que possui módulo variável. Não dá mais para seguir essa ideia. Por quê? Porque qual é o valor que você vai colocar aqui, se ela varia, se a força varia? Né? Então, a gente vai ter que encontrar outra saída. A saída que a gente encontra sempre é... Bom, se você está perdido, você sempre vai tentar encontrar a saída por um caminho que você conhece. Né? Então, a ideia é... O que a gente sabe fazer? A gente sabe calcular trabalho para força constante. Essa força não é constante. Mas eu vou tentar usar algum artifício e transformar essa força variável em uma força constante. Porque força constante eu sei trabalhar. Então, imagine que você tem essa situação aqui. Está aqui a posição inicial do bloco, XY, está aqui a posição final, XS. Certo? O bloco vai se deslocar amarrado na bola, daqui até aqui. Eu quero calcular o trabalho nesse deslocamento, de XY até XS. Né? O vetor deslocamento seria de XY para XF, para a direita. Certo? Ora, de XY para XF, eu não posso mais dizer que a força é constante nesse intervalo, porque de XY para XF é um ΔX razoável. Então, a força vai variar. Mas, digamos que XY seja 2, por exemplo, e XF seja 10. Ou seja, ela andou 8 metros, por exemplo. Né? Então, a força variou nesse intervalo aí. Não posso dizer que isso é constante. Mas se eu pegar esse intervalo e partir ao meio, você concorda comigo que agora, daqui para cá, a força varia menos? Porque ao invés de variar entre 2 e 10, ela variou entre 2 e 5. Né? Mas, ainda assim, ela não é constante. Certo? Mas se eu pegar esse intervalo e dividir de novo ao meio, ela vai variar menos aqui de novo. Mas ainda assim não é constante. Mas se eu ficar dividindo isso daqui cada vez mais, você concorda comigo que vai chegar um ponto em que esses pedacinhos aqui são tão pequenos que eu posso dizer que a força é praticamente constante nesse intervalo? É como se, por exemplo, eu andasse desse ponto aqui, 0,000000000, e fosse para o passo seguinte, que é 0,0000001. Ou seja, a força variou de 0,000 até 0,00001. Quase nada, concorda? Praticamente se manteve constante. A variação é tão pequena que eu posso considerar que isso é constante. É como se você andasse, que a gente chama de fase estática. Fase estática é alguma coisa que sai do lugar tão devagar que é como se estivesse parado. Por exemplo, eu estou aqui nessa posição. Se eu der esse passinho aqui, ó, alguém percebeu que eu saí do lugar? Ninguém percebeu que eu saí do lugar, porque o passo que eu dei foi tão pequeno. Ó, é um passo tão pequeno que você não percebe o deslocamento. Né? A mesma coisa aqui, eu posso dizer que praticamente eu estou parada. A mesma coisa aqui, a variação é tão pequena que é como se fosse constante. Então, qual é a ideia? A ideia é pegar esse deslocamento macroscópico aqui que eu tenho e dividir ele em deslocamentos infinitesimais bem pequenininhos, ΔX. Porque aí dentro desse ΔX, eu posso dizer que a força é constante. Certo? Então, digamos que nesse primeiro intervalo aqui, ó, esse primeiro intervalo aqui, 1, o trabalho realizado, W1, é a força elástica 1 vezes o ΔX. Né? Vezes o ΔX. No intervalinho seguinte, 2, o trabalho 2 realizado, agora é o outro módulo da força, né, que ela é variável, vezes ΔX. No outro intervalo 3, a força 3 realiza o trabalho 3, que é
força elástica 3 vezes o ΔX. E assim vai, até eu chegar no último intervalo. Certo? Como é que eu faço para obter o trabalho total? Somo todo mundo. Se eu quiser o trabalho total entre x e xf, o que eu vou fazer? Ora, o trabalho total é a soma desde xi até xf de quem? De f escalar x. Ou seja, f é I, força elástica I, né? Onde o I vai de 1 até f, vezes ΔX, concorda? Só que você diz, mas quem é esse ΔX? Eu não sei quem é esse ΔX, mas eu tenho certeza que quanto menor for o ΔX, mais próximo de uma constante isso daqui vai ser, concorda? É como eu mostrei aqui, se eu pegar esse ΔX aqui e dividir pelo meio, a variação é menor, mas ainda assim isso não é constante. Né? Se eu dividir ao meio, e ao meio, e ao meio, e ao meio, ao meio, quanto menor for o incremento, mais constante, mais próximo de uma constante isso aqui vai ser. Ou seja, eu vou ter que fazer esse somatório no limite em que ΔX tende a 0. Então eu vou fazer, na verdade, o limite quando ΔX tende a 0 desse somatório. XI a XF de FE e ΔX. Então a gente estava dizendo aqui, ó. Vamos tentar continuar sem perder a linha de raciocínio. Qual era a ideia? A ideia é calcular o trabalho de uma força que varia. Que no caso varia em né? E em sentido também, porque ela oscila, ela muda de sentido, né? Permanece a direção, mas muda de sentido. Então, a gente não sabe calcular trabalho de forças variáveis. O que a gente vai fazer? Tentar transformar essa coisa variável em alguma coisa constante. Como a gente vai fazer isso? Dividindo o deslocamento dela em incrementos infinitesimais, bem pequenos. Aí, dentro desse incremento, eu vou dizer que a força lá é constante. Foi isso que a gente fez. Né? Dentro de cada incrementozinho, a força é constante. Vou somar todas elas, mas vou fazer isso no limite em que o ΔX é muito pequeno, tendendo a 0. Vou repetir aquilo lá aqui, ó. Então, o trabalho vai ser o limite, quando o ΔX tende a 0, do somatório, desde XI até XF, de F, E, I, ΔX. Mas esse limite, o limite do somatório, quando o incremento tende a 0, é a integral. A integral nada mais é do que a soma. Certo? Aquele símbolozinho de integral é justamente um S de soma. Então, na verdade, isso daqui, ó, é a integral de XI até XF, de F dx. No caso, agora o incremento é infinitesimal, é dx ao invés de delta. Do mesmo jeito que o limite de uma razão, quando o denominador tende a 0, é a derivada, limite da soma, quando o incremento da soma tende a 0, é a integral naquele parâmetro, somado naquela variação, certo? Então, agora, para a gente, essa aqui é a expressão do trabalho. Vamos já ver, certo? Essa daqui é a expressão para o trabalho. Se a força for constante, no caso, para se tornar geral, vou colocar só F. Certo? Simplesmente F. Se for a força elástica, você substitui F pela força elástica. Se a força for constante, aí essa força sai da integral e fica simplesmente, cai daquele caso especial lá. Aquele é um caso especial desse. Certo? Deixa eu só ver se o livro chama de FE ou de... Se ele bota geral assim também. Só dar uma olhada para não fugir muito do que o livro faz. Cadê? Ele chama FX dx, né? Estou vendo aqui, lá na página 166. Então, vamos fazer assim também, F de x dx. Né? Uma função de x. F de x dx. Pronto. Vai ficar mais parecido com o que cai no material de vocês. Certo? Aí você diz, e agora, José? Né? Como é que eu vou resolver? A gente mal aprendeu a derivar e já está precisando de saber integrar.
Na verdade, o que você vai precisar aqui são conceitos bem simples. Primeiro, você entender por que a gente fez essa soma, né? Que a ideia é tentar dividir aquilo lá em pedaços bem pequenos para que dentro daquele intervalo isso daí seja constante. E uma regra de integração, que é a que está no apêndice do livro de vocês. O mesmo apêndice que tem as regras de derivação, tem de integração. Só vai precisar de uma delas, que é a regra da integral de x elevado a m dx. Lá a regra 4, na página 337. Certo? Então você só vai precisar saber isso daqui, ó. Que é a integral de, ele não bota os limites, eu acho. Aqui, x elevado a m dx é igual a x elevado a m mais 1 sobre m mais 1, se m for diferente de menos. É claro que eu sei que é chato você ter que aceitar isso sem ter visto ainda no cálculo, né? Mas não tem outra alternativa. A gente precisa disso daí, é o jeito, né? Não tem saída. É verdade, porque infelizmente o cálculo, ele não acompanha a física, porque tem o próprio ritmo, né? Precisa saber primeiro o limite, depois que vai introduzir a derivada. Porque a gente na primeira aula de física já precisa de derivada. Né? A integral vocês vão ver só no segundo semestre. E a gente precisa agora. Aí não dá pra gente parar a aula de física e esperar chegar nesse assunto no cálculo, né? Vocês vão, apesar de que os conceitos que vocês precisam aqui são simples. Não dá para usar isso aí também como argumento. Não dá para aprender esses conceitos que dá. Certo? Então você vai, por enquanto você vai aceitar isso daqui e depois você vai ver direitinho lá no cálculo por que é todas essas regrinhas e tudo mais. Tá? Então vamos supor que isso daqui é verdade. Certo? Que essa é a regra de integração para a função x elevado a m dx. Sendo isso verdade, vamos tentar trabalhar com o nosso caso, a força elástica. Certo? Isso daqui é a expressão para qualquer força. Aí você diz, como é que eu resolvo? É só você substituir a função da força aqui dentro. Por exemplo, para a força elástica, vamos lá. Para a força elástica, quem é F de x? Quem é F de x? Menos kx. Então, ao invés de botar F, eu vou botar menos kx dx. Aí, vamos lá. Presta atenção para você entender como é que faz. K é a constante elástica da mola. A gente já discutiu isso aqui. Constantes transitam livremente para dentro e para fora das derivadas e das integrais. Então, eu vou retirar esse K da integral. Vai ficar menos K integral de xi até xf de x dx. Certo? Xi e xf são os limites. Dentro dele é que você vai somar. Né? De xi até xf. Aí, vamos lá. Então, o trabalho vai ser igual a menos K. Vou colocar esse colchete aqui já, por explico. Então, vou realizar a integral de x dx. X elevado a 1 dx. Vai ficar quem? X ao quadrado sobre 2, dentro dos limites de integração. Ó, xi até xf. A gente coloca dentro desse colchetezinho com os limites de integração do lado direito. Por que esses limites de integração? Porque você não vai somar até o infinito, não. Você tem um limite para você realizar aquela soma. Por exemplo, olha para cá. Vamos supor que aqui o xi é 2 e o xf era 10, que eu tinha dito, né? 10. Pronto. Somar de 2 até 10, ou seja, sair de 2, aqui é o deslocamento. Sair de 2 e ir até 10 é porque ele andou quanto? 8. Né? Tanto faz você somar aqui 1, 2, 3, até 10, dá 8, né? Aliás, 2, 3, 4, dá 8. Ou você fazer 10 menos 2. Não é a mesma coisa? 10 menos 2 é justamente o intervalo de xi até xf. Pois a mesma coisa a gente vai fazer lá. A gente vai fazer, quando a gente for somar, a gente vai pegar a parcela final e subtrair da inicial. Isso lá vai dar a soma. Mesma coisa aqui, ó. Quem é a parcela final? É xf, presta atenção, ó. É menos k. Então, o x eu vou substituir por xf sobre 2, menos o inicial. Xi ao quadrado sobre 2. Certo? Eu vou substituir os limites de integração, o final menos o inicial. Que eu quero a soma dentro daquele intervalo. Arrumando isso daqui melhor, o trabalho vai ser simplesmente kxi ao quadrado sobre 2, menos kxf ao quadrado sobre 2. Esse é o trabalho da força elástica, né? Que você já está vendo que é
idêntico à expressão da força da energia potencial elástica. Né? Kx² sobre 2. Certo? Então, como eu disse, você não vai precisar saber integrar funções complicadas, não. O que for preciso é isso aí. E vai estar na prova, bonitinho, na apêndice e tudo mais. Certo? Você precisa entender o conceito. Entender que a integral é uma soma. Entender por que a gente dividiu esse domínio. É a mesma coisa, certamente vocês vão ver isso no cálculo, que você calcular a área sob essa curva aqui, ó. Imagine que você tem F newtons e X em metros. Certo? Se isso daí fosse linear, né? Quem seria o trabalho realizado? É a área desse triângulo. F é a altura, X é a, né? Base vezes a altura. Mas, base vezes a altura sobre 2. Mas, no caso, se a força não é bem comportada, ou seja, se a função f contra x fosse assim, por exemplo. E aí, qual é a área dessa curva? Qual é a área sob essa curva? Bom, não é mais uma figura geométrica conhecida, né? Então, o que você vai fazer? Bom, eu vou pegar isso daí e vou tentar transformar isso numa figura geométrica conhecida. Eu vou, por exemplo, cortar isso daqui em alguns pedaços. Ó. Por exemplo, se eu cortar assim, ó, aí isso daqui já pode até ser mais ou menos parecido com um retângulo, mas ainda assim está longe de um retângulo. Né? Mas aí eu posso cortar ele aqui de novo ao meio. Ó. Começa a melhorar a coisa. Né? Mas ainda está longe. Aí eu corto de novo ao meio. E vou fazendo isso. Ó. Se eu cortar isso daqui em pedacinhos bem magrelinhos, o que vai acontecer é que cada tirinha dessa vai ficar bem próximo de um retângulo, concorda? Ó, aqui tudo bem, ainda tem essa pequena inclinação. Ó, isso aqui não é um retângulo. Mas se eu dividir isso aqui ao meio e ao meio de novo, ele vai ficar a inclinação vai ser tão pequenininha que é praticamente um retângulo. E aí você vai poder simplesmente calcular a área de um retângulozinho desse e somar todos. É justamente o que a gente está fazendo aí. Né? Dividindo o domínio em incrementos bem pequenos, de modo que cada intervalinho desse seja um dx bem pequeno e somando todo mundo. Calculando, no caso aqui, a área. Né? Somando todo mundo e dizendo que isso daí é o trabalho total. Certo? Ok? Para finalizar, falta só falar de potência. 5 minutos a gente faz. Vou fazer aqui. Pagar aqui. Pode aqui? Não? Pronto, só aqui, ó. Só preciso disso aqui. Vem aqui, pronto. Ó, pra gente acabar, falta falar de potência. Bem rapidinho, aí vocês copiam tudo, ó. O que é potência? Potência é justamente a medida da eficiência, né, ó. Potência é a medida da eficiência com que você realiza um certo trabalho. Ou seja, é a taxa temporal de variação do trabalho, de realização de um trabalho. A potência média, por definição, é a relação entre o trabalho realizado e o tempo gasto para realizar aquele trabalho. Certo? A unidade de medida de potência é o joule por segundo. Joule por segundo, que também é conhecido como watts. Né? Quando você vai comprar uma lâmpada, por exemplo, tem aquela determinação lá, 80 watts, 60 watts, 30 watts, é justamente a potência da lâmpada. Né? Uma lâmpada de 80 watts ilumina mais que uma de 30 watts, né? Mais potente. Só que a gente não está muito interessado em potências médias, como essa daqui, né? Potência média. A gente está mais interessado sempre nas informações instantâneas. Então, a potência instantânea é que seria um dW, que é o que a gente está interessado, dt. Ou seja, o trabalho infinitesimal realizado num certo instante de tempo. Certo? Só que você sabe, a gente já discutiu isso daqui. Se existe trabalho realizado, é porque existia uma força realizando aquele trabalho. Né? Então, será que existe uma maneira de relacionar a força que realiza o trabalho com a potência daquele móvel que está realizando aquele trabalho? Existe, deve haver, né? Já que potência está relacionada a trabalho, que está relacionada à força, então deve haver uma relação. Vamos escrever essa relação, ficaria assim, ó.
potência é igual a dW dt. Vamos fazer isso para uma força constante. Se a força for constante, o trabalho pode ser escrito como produto escalar entre F e X. Vou fazer assim, ó. F escalar X. Né? F escalar X é a mesma coisa que Fx, presta atenção, cosseno de θ. Fx cosseno de θ. Ora, mas se se o trabalho de F pode ser escrito dessa forma, é porque F é constante. Se F é constante, pode sair da derivada. Assim como o cosseno, porque cosseno é constante. Vai ficar simplesmente assim, ó. F cosseno de θ dx dt. Concorda? Mas quem é dx dt? Velocidade. Então, eu posso escrever isso como sendo F v cosseno de θ. FV cosseno de θ eu posso escrever como o produto escalar entre F e V. É outra maneira de você escrever a potência, que também é uma grandeza escalar. Certo? Alguma dúvida? Tudo em ordem? Oi. Precisa saber. Precisa saber. Certo?